Graça e paz, irmãos em Cristo Jesus. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, enquanto estamos lendo o Evangelho de Lucas. E vamos abrir então na passagem de Lucas 13, capítulo 13, a partir do verso 22. Lucas 13, a partir do verso 22. Este é um texto que talvez alguns confundam com outro texto, e você, ao ler esse texto, irá perceber qual texto é confundido com este. Verso 22 do capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Diz assim: Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar? Senhor, o Senhor traz aqui, através dessa pergunta deste homem, um alerta, Senhor, para estar pronto, Senhor. Estar pronto e se esforçar e entrar pela porta que não é a maior, não é a mais ampla, mas a porta estreita, Senhor. O Senhor nos alerta, Deus, que devemos entrar, porque depois disso não haverá outra oportunidade, Senhor. Que nós, nesta manhã, possamos atentar à Tua voz, Senhor, e que através do Teu Espírito, ó Deus, o Senhor transforme, Deus, aquilo, Pai, que não condiz com o caminho, Deus, à porta estreita, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que entremos, Senhor, se já não estamos, nesta porta estreita. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema desta mensagem é: entre na porta estreita. Entre na porta estreita. Há um outro texto na palavra que fala sobre dois caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. Mas aqui está falando de uma porta e uma porta estreita. Somente essa porta. E Jesus, se nós olharmos aqui para entrarmos realmente neste tema que está aqui escrito, ele começa esse tema respondendo um homem. E muitos ensinos de Jesus começam com perguntas de alguns homens ali. Alguns homens testando o Senhor Jesus, alguns homens ali querendo ver Jesus escorregar, em algum sentido. E Jesus acabava usando isso para ensinar. E aqui Jesus também usa a pergunta deste homem, porque no versículo 22 fala que Jesus ia de cidade em aldeia, no caminho, ensinando. Ali é o caminho para Jerusalém, ele ia ensinando. Ia passando dessas cidades e aldeias e ensinando no caminho. E esse homem aparece ali e faz uma pergunta para o Senhor Jesus. No versículo 23 ele diz assim: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele estava ali, e aqui não diz se ele estava tentando pegar o Senhor Jesus ou não, mas diz que ele perguntou isso. Então vamos compreender que ele fez uma pergunta talvez sincera ali.
E essa pergunta é: Senhor, são poucos os que são salvos? Será que muitos vão conseguir entrar na salvação? Ou vão ser poucos que vão conseguir entrar na salvação? E Jesus responde a ele: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus está falando aqui já para esse homem que deve-se entrar pela porta estreita. Se a porta é estreita, o que podemos compreender? Que não é algo que muitos, assim, em multidão vão conseguir entrar com uma facilidade, porque a porta é estreita. Então, entre na porta estreita. Você que está me ouvindo, entre na porta estreita. Você que está aqui, entre na porta estreita. Primeiro ponto, entre na porta estreita, enquanto ainda pode. Entre na porta estreita, enquanto ainda pode. Olha só o versículo 24. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Entre na porta estreita enquanto ainda pode. Porque Jesus está falando aqui que haverá um momento que muitos vão procurar entrar. Muitos. Mas lembre-se, a porta é estreita. Se muitos vão tentar entrar numa porta que é estreita, não vão conseguir entrar. Não poderão. Muitos procurarão entrar e não poderão. Porque essa porta é estreita. Se a porta fosse ampla, teria mais facilidade de as pessoas entrarem. Mas a porta ela não é ampla, ela é estreita. E o Senhor deixa bem claro isso, que precisa de um esforço para passar por essa porta. E esse esforço deve ser enquanto ainda se pode. Vamos imaginar uma situação. Aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, aconteceu um fato alguns anos atrás, em uma boate chamada Boate Kiss. Essa boate vocês devem ter ouvido falar do que aconteceu naquela boate. Quantos aqui lembram desse fato? Aconteceu lá naquela boate que começou a ocorrer um incêndio ali. E muitas pessoas estavam lá em um lugar pequeno, apertado, escuro. E esse incêndio se alastrou ali. E existia não só uma porta naquele local, existiam várias portas. E algumas pessoas ali preocupadas, até porque pessoas estavam saindo sem pagar e pensavam que não ia dar em nada, fecharam as portas daquele local. E as pessoas ficaram algumas presas lá dentro e às vezes tinha uma porta ou outra aberta. E depois que viram que o negócio estava se alastrando, eles abriram as portas, mas muitos não conseguiram passar, porque tinha muita gente tentando passar em poucas portas. E muitas pessoas acabaram morrendo dentro daquela boate. Foi uma grande tragédia que ocorreu ali. Uma comoção naquela cidade e muitas pessoas perdendo seus parentes. E não conseguiram sair, não conseguiram passar por aquela porta. Pessoas foram pisoteadas, pessoas ali naquela correria, naquela situação difícil. Eu me lembrei disso, porque aqui não se fala de várias portas, se fala da porta estreita. E Jesus está falando para se esforçar para passar por essa porta. Hoje, vamos imaginar novamente aquela situação daquela boate. Antes de estar ocorrendo aquela situação que todos estavam querendo passar ao mesmo tempo por aquela porta, antes dessas coisas acontecerem, essas pessoas entraram naquele lugar e até com uma certa facilidade passaram pela porta. Um por um, cada um passou. E até houve momentos que não tinha nenhuma pessoa passando pela porta. E era bem tranquilo passar por aquela porta. Se podia passar por aquela porta. Hoje, no reino de Deus, ainda é possível passar por essa porta sem haver essa situação toda. Mas nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos diligenciar para passar por essa porta. Porque essa porta está aberta. Ouça isso. Essa porta que o Senhor Jesus está falando. E Ele está falando sobre salvação. Ela está aberta
hoje. E deixa eu te contar uma coisa. Poucas pessoas estão querendo passar hoje por essa porta. A gente não vê muitas pessoas se dirigindo a uma pregação do Evangelho. Pelo contrário, nós vemos pessoas desprezando uma verdadeira pregação do Evangelho. Vemos pessoas ignorando os chamados do Senhor para a salvação. Mas se você hoje crê, essa porta está aberta. Você pode passar enquanto ainda pode. Entre na porta enquanto ainda pode. Hoje você pode passar por essa porta. Você precisa crer. É certo que precisa de um esforço. Vai exigir um esforço. O Senhor falou, esforçai-vos. E nós sabemos, nós que cremos, que essa caminhada para passar pela porta vão ter algumas renúncias, vão ter algumas injúrias, ou até muitas, ou até outras coisas que eu não estou citando aqui. Mas precisa-se passar pela porta estreita. Esforça-se. Esforça-te por passar pela porta estreita, enquanto ainda pode. Hoje pode. Segundo ponto. Entre na porta estreita antes que a porta se feche. No versículo 24, nós vemos ali falando no final, procurarão entrar e não poderão. Mas olha o 25 que diz, quando o dono da casa, ele está colocando uma situação aqui, o Senhor Jesus. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Entre na porta estreita antes que a porta se feche. Enquanto se pode entrar e enquanto a porta ainda não fechou. Antes que a porta se feche, por quê? Porque hoje ela está aberta, mas ela vai ser fechada. O Senhor Jesus está falando aqui que um dia essa porta irá se fechar. E ele não só fala que essa porta vai se fechar, ele fala que pessoas vão estar para fora e gostariam de estar lá dentro, mas elas não passaram, e nesse momento elas não poderão mais passar. Aqui está falando, do lado de fora, no versículo 25, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Antes que a porta se feche, porque depois o Senhor não irá conhecer aqueles que estarão lá fora. Ele já fez o aviso. Ele mandou os seus profetas avisando. Ele mandou os seus pregadores anunciando o Evangelho. Ele mandou o seu próprio Filho, o Pai mandou o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, anunciando a salvação. E a porta se fechou, a porta da salvação. E pessoas agora estão lá fora batendo. Mas a porta não pode mais ser aberta, porque isso já está determinado antes da fundação do mundo, que será dessa forma. E houve tempo para passar. Mesmo que a porta é estreita. Houve momentos que a porta ali estava sem ninguém a passar. E agora a porta se fechou. E agora não se abrirá para ninguém mais entrar. Começar a desabater. Você consegue entender um pouco, talvez, do que é você estar do lado de fora, nessa situação aqui, e bater com força. Abre a porta! Eu lembro de algumas coisas assim que pode, talvez, exemplificar. Uma pessoa batendo na porta e como se algo tivesse vindo assim, querendo fechar a pessoa, e a pessoa está ali entre aquele negócio e está vindo, e a pessoa batendo na porta, abre essa porta que não vou ficar preso. E vou acabar morrendo, e a pessoa ali no desespero batendo, abre a porta, mas não tem mais jeito. A porta se fechou. Foi dado o aviso, foi dado os alertas e deu tempo. Mas a porta se fechou. Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. O Senhor não irá conhecer mais aqueles que ignoraram todos os seus chamados. Ignoraram o seu próprio Filho. Entre na porta estreita antes que a porta se feche. Olha o que diz ali ainda.
No versículo 26, então direis: comíamos, tentando argumentar, e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Eles tentaram argumentar com aquele senhor ali, que estava do outro lado da porta e a porta tinha se fechado. Falaram assim: mas nós comíamos juntos, nós bebíamos juntos. O Senhor ensinava nas nossas ruas. Nós conhecemos o Senhor. Nós até sabemos quem o Senhor é. Mas o Senhor responde que não conhece eles. Talvez hoje uma pessoa possa perguntar para você: você conhece o Senhor Jesus? E às vezes nós, nos nossos evangelismos, podemos até falar dessa forma: você conhece o Senhor Jesus? A pessoa pode falar assim: sim, eu conheço. Conheço o Senhor Jesus. Mas será que o Senhor Jesus conhece você? Neste sentido que a palavra está falando? Você já entrou, passou pela porta, está lá dentro da casa, está ceando com Ele lá dentro da casa, está convivendo com o Senhor lá dentro da casa, está tendo intimidade com o Senhor na casa dele, por dentro da porta estreita. Esses conhecem o Senhor e o Senhor os conhece. Mas você tem certeza? Neste sentido aqui, é claro que se nós usarmos a onipotência, a onisciência do Senhor, é claro que o Senhor sabe quem você é. Mas no sentido de conhecer, de estabelecer um relacionamento, você tem esse relacionamento? E o Senhor tem esse relacionamento com você? Você, ao invés de só pedir ao Senhor coisas: Senhor, dá essas coisas que eu preciso disso. Você se importa também com o Senhor? Senhor, como está o seu coração com o mundo de hoje? Porque pessoas que se conhecem, né, que o Senhor chama, Ele fala que aqueles que são os discípulos dele, e agora ele chama de amigos, são servos dele, ele chama de amigos. Os amigos se importam um com o outro. Como é que você está? Será que você, nas suas orações, ou no seu momento ali que você diz que conhece o Senhor, você começa a conversar com o Senhor, perguntar: Senhor, como é que o Senhor está hoje? Como está o Senhor com a obra? O que o Senhor quer hoje? Qual a sua vontade para a minha vida hoje? O Senhor dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Os que estarão ali, para fora da porta, têm uma característica: eles praticam a iniquidade. Esses que estão ali, batendo, que o Senhor fala que não conhece, eles têm uma coisa em comum: eles praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? É o pecado. É claro que todos nós pecamos, mas, irmãos, aqueles que praticam, o Senhor está falando aqui, esses que praticam, eles não têm tempo de entrar pela porta estreita, eles não pensam em entrar pela porta estreita, porque a porta estreita exige um esforço. Então eles praticam não o caminho para a porta estreita e nem passam, eles praticam a iniquidade, o pecado. Essa é uma característica daqueles que estão ali batendo na porta. Eles praticam a iniquidade. Você que está ouvindo hoje, lembre-se, a porta não fechou ainda. Se você está por lado de fora, se você está ouvindo isso que eu estou falando, se você está pensando que você estaria por lado de fora batendo na porta ali desesperadamente, e você ouvindo talvez do Senhor, Ele falando assim: que eu não sei de onde vocês são. Vocês talvez ouvindo do Senhor, Ele: não conheço vocês. Vocês que oram talvez só falando: Senhor, dá-me isso, e não perguntam ao Senhor: Senhor, o que tu queres? E vocês que estão nesse momento praticando a iniquidade, o Senhor fala: largue isso. Entre pela porta estreita enquanto ainda pode. Entre na porta estreita enquanto a porta ainda não se fechou. Antes que a porta se feche. Olha o que irá acontecer ali para fora. Na verdade, vamos pensar de outra forma. Por que nós precisamos entrar na porta estreita? Para nós concluirmos, então. Por que nós precisamos entrar nessa porta estreita? Nós vimos que temos que entrar enquanto ainda pode e antes que a porta se feche. Mas por que temos tanto que entrar, então? Porque muitos procurarão entrar
e não poderão, e ela irá ser fechada para sempre. A porta não irá se abrir mais para aqueles que irão querer ser salvos. Porque no lado de fora haverá choro e ranger de dentes. Ali no versículo 28 fala: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Haverá choro, porque o desespero irá tomar conta e provavelmente irá vir na mente daqueles que estão ali para o lado de fora. Quantas vezes eu ouvi falar? Quantas vezes eu deveria ter feito isso? Eu não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter mudado, eu deveria ter crido, eu deveria ter confiado, eu deveria ter tido fé no Senhor Jesus. E isso vai gerar choro, isso vai gerar um ranger de dentes de desespero, de dor. Porque nós precisamos entrar nessa porta estreita para nós não sofrermos com esse choro e ranger de dentes. Muitos irão ver as pessoas lá dentro, no sentido aqui, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora, estando fora, pessoas que estão lá dentro salvos e outros fora, no desespero. Muitos virão, no versículo 29 diz, muitos virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Não só os profetas ali, não só Abraão, Isaque e Jacó, mas aqui está dizendo que de toda parte do mundo, nesse sentido assim, norte e sul, oriente e ocidente, de toda parte também irão se juntar, estarão lá dentro, conseguiram passar pela porta estreita, ouviram esse chamado e passaram. Mas aqui o Senhor Jesus está falando para o povo ali, daquela região, que já há tempo se fala sobre salvação. E esses aqui que o Senhor Jesus está falando não estão lá dentro. Contudo, no versículo 30, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Os primeiros que ouviram a falar não entraram por primeiro e ficaram por últimos, e não entraram. E outros que eram os últimos passaram na frente daqueles que eram primeiros e entraram na porta estreita. Eram os últimos, as pessoas mais improváveis de serem salvas na nossa cabeça. Talvez ouviram uma vez, poucas vezes, no nosso pequeno conhecimento, mas viraram primeiros, se tornaram primeiros, porque passaram na frente daqueles que tinham talvez o conhecimento já para ser salvo. Muitos serão aqueles que se tornarão os primeiros e deixarão de ser últimos. Hoje você está ouvindo. Eu não sei se você é primeiro, eu não sei se você é último, mas a palavra fala que o tempo está se passando. Nós vemos isso. Desde Paulo se falava e ele cria que o Senhor estava retornando logo. E ele está retornando. Que tempo pode ser o tempo de Deus e isso é rápido. O Senhor voltar hoje. Você talvez sendo os últimos, você que está ouvindo essa mensagem, talvez você seja um dos poucos últimos que estão a ouvir essa mensagem. Será que você se tornará primeiro? Entre na porta estreita. Este é o aviso de hoje. Entre na porta estreita. Lá fora vai haver ranger, choro. Lá fora, quem estiver lá fora não poderá mais entrar. Então entre enquanto ainda pode. Entre antes que a porta se feche. A porta não fechou. Eu quero orar com você. E eu quero orar pedindo que você, se tem qualquer dúvida de que ainda não passou por essa porta da salvação, você que tem qualquer dúvida de que não está realmente com o Senhor, de que o Senhor, tem uma dúvida de que o Senhor não te conhece, hoje é o seu dia de você passar por essa porta. Você precisa crer. Você precisa se arrepender para não praticar a iniquidade como aqueles que estão lá fora.
E você precisa passar por essa porta estreita, se esforçando. O Senhor Jesus te chama, ainda há tempo. A porta não se fechou. A porta ainda não se fechou. Vamos orar, e você que está aí, se você crê nessa mensagem que o Senhor Jesus deixou guardada aqui há tanto tempo e hoje ainda está sendo pregada, você crê? Eu quero que você ore conosco. Ore conosco, se junte nessa oração, confessando o Senhor como Deus, como Senhor da sua vida, confessando o pecado, confessando que você não tem força talvez para passar por essa porta, mas você clamando pelo Senhor, pedindo para passar e dar força para passar por essa porta. Essa porta está aberta para você. Ore conosco. Senhor, o Senhor é Deus que alerta. O Senhor é Deus que avisa. O Senhor é Deus poderoso e muito paciente, muito paciente. O Senhor é aquele que está acima de todos e de tudo. E o Senhor deixa a porta aberta para a salvação. Se o Senhor quisesse, o Senhor poderia já ter fechado. O Senhor poderia não deixar nenhuma porta, porque o Senhor é Deus. Mas o Senhor sempre deixou a porta aberta. O Senhor Jesus é a porta. O Senhor Jesus é o caminho para a salvação. Senhor, nos perdoa. Senhor, nós confessamos a Ti, Pai, que somos pecadores, Senhor. Que nós não merecemos, Senhor, entrar por essa porta estreita, Senhor. E nós não temos em nós força, Senhor, para passar por essa porta. Mas o Senhor nos chama para passar a porta estreita. E nós dizemos a Ti, Senhor, nós confiamos a Ti essa passagem pela porta. E nós pedimos a Ti, Senhor, leva-nos a passar por essa porta estreita. Porque nós cremos que o Senhor Jesus nos ajuda e nos torna aqueles que faz passar pela porta, Senhor. Ó Deus, nós confessamos nossos pecados, Senhor. Ó Senhor, nós confessamos, Pai, que precisamos, Senhor Jesus, deixar isso para fora para entrar no Teu reino, Senhor. Ó Deus, faz-nos passar pela porta estreita, Senhor. Pai, aquele que está neste momento também orando, pedindo, me ajude a passar por essa porta. Senhor, conceda isso, Senhor, no dia de hoje, Senhor. Pai, arranca o pecado, Senhor. Liberta essa pessoa das garras de Satanás que está prendendo a pessoa para não passar por essa porta. E essa pessoa seja liberta. E assim ande na força do Senhor, passando por essa porta, Senhor. Nós cremos que ainda hoje há tempo, Senhor. E ainda hoje eu creio que pessoas estão sendo salvas, Senhor. E passando por essa porta. Ó Deus, confiamos em Ti, Senhor. E cremos no Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. O Redentor da nossa vida. Nós queremos, Senhor, passar por essa porta. Entregamos tudo isso ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muitos procurarão entrar e não poderão, pois ela fechará. Não sei quando ela irá fechar, mas lembre-se disso. Um dia essa porta irá fechar. E eu creio que a palavra foi lançada nesta manhã e você pode, ainda hoje, passar por essa porta. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Paz.